E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou resolver o problema que eu deixei no último vídeo. E o problema é o seguinte, né? A gente tem um silo, né? O silo é aquele lugar em que se armazena grão, e ele tem um volume V fixo, né? E ele é composto ele é um cilindro de aço e um teto de semisférico. Então, aço no corpo, teto é uma calota esférica. Na verdade, né? Semi-esférico. A, a ideia isso é composto de aço, o aço é caro e a gente quer minimizar o preço da superfície, né? Do aço. Então tem que gastar o mínimo material possível. Portanto, a gente quer a menor superfície, né? E ele pede a altura e o raio, né, do silo para um determinado volume V em duas situações. A primeira é uma situação em que o silo tem um piso circular e a segunda é uma situação em que ele tem não tem piso embutido. Então, vamos fazer a primeira situação, começar pela primeira, em que ele tem um piso circular. Primeira coisa, eu quero saber a nossa área superficial. A nossa área vai ser a seguinte: a área lateral do cilindro, né? Que é o nosso 2πRH. A área da semisfera, que é metade de 4πr quadrado, né? 2πr quadrado. Isso aqui é a semisfera. E a área do nosso piso, que é o nosso πr quadrado, que é um piso circular. Bom, essa condição aqui, a gente vai ter como área total o nosso 2πRH mais 3πr quadrado. Ok? Essa é a nossa área total. E ao mesmo tempo eu quero saber o volume. O nosso volume vai ser o volume do cilindro, que é o nosso πr quadrado H, mais o volume da metade da esfera. Então a esfera é 4/3 de πr quadrado, não πr cubo. Então a gente vai tratar 2/3 de πr cubo, ok? Metade da esfera, e esse é o nosso volume. Aqui a gente consegue estabelecer uma relação entre a altura e o volume, em que a altura é igual ao volume sobre πr quadrado, né? É o volume sobre πr quadrado menos 2/3 de r, né? Essa aqui é a nossa primeira. A gente podia tentar pegar esse valor, jogar na equação para a área de superfície e derivar, mas aí vai dar zero, porque o nosso volume é fixo, vai ficar tudo em função de constantes e a gente vai ter o problema que a nossa derivada vai dar zero e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente vai ter que aplicar a nossa derivada implícita, né? Diferenciação implícita. A gente já chegou que a equação da área é essa aqui e a gente quer minimizar essa área. Então a gente tem que tomar a derivada dessa área, né? A nossa área, a derivada dessa área é dt não, dr. A nossa derivada da área, eu quero ver como ela vai em função do nosso raio, vai ser. Nesse primeiro termo aqui, a gente tem um problema, porque perceba que o h é dependente de r. Então, isso aqui é função de r. Então, a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia, porque a gente não sabe quanto que é dHdr, né? Então, 2πh mais 2π r h cortado. H cortado não, dH dt. dr. Ok? Isso aqui mais a derivada do último termo, que é direta, né? 6πr. E aí a gente chegou na nossa derivada da superfície. Eu vou derivar o volume também, para ver se ele me dá alguma coisa, alguma relação interessante. E o nosso volume derivado em R vai ficar 2πrh, né? Mais πr
quadrado dH dt, dr, né? dH dr, mais a derivada disso aqui, que é 2πr quadrado. Ok? E isso aqui tem que ser zero, porque o nosso volume é fixo, então o nosso volume é uma constante. Né? Isso aqui tem que ser zero, porque o nosso volume é fixo e o meu volume é constante. E daqui, então, a gente consegue encontrar uma relação para poder isolar isso aqui. E isolando isso aqui, a gente consegue substituir aqui. Ok? Veja aqui, a gente tem uma relação entre os dois, a gente consegue substituir. Ok. Então, a nossa consequência aqui, menos πr quadrado, é dH dr é 2πr vezes H mais R, ok? E aqui eu vou dividir por menos πr quadrado, e a gente vai ter, então, que o nosso dH dr é igual a menos 2 vezes H mais R, dividido por R. Ok? E aí eu vou pegar esse valor e vou jogar aqui em cima. Se eu jogar esse valor aqui em cima, eu vou ter 2πrh mais 2πr vezes menos 2 vezes H mais R, dividido por R, mais 6πr. Ok? Eu vou apagar todo o resto porque eu não consigo, não tenho mais espaço, né? Só vou manter as relações. Essas daqui de cima, eu vou apagar daqui para baixo. E aqui, se a gente for simplificar, a gente vai ter que isso é 2πrh menos 4π, não, 4π vezes H mais R vezes H mais R mais 6πr. Isso aqui vai dar, é bem direto, né? Isso aqui vai dar menos 2πh, menos 2, tem algo errado, tem um R aqui, menos 2πrh mais 2πr2, ok? Continua tendo alguma coisa errada. A coisa errada está aqui. Não existe raio aqui. É 2πh, esse R aqui não existe, mas agora sim, esse R não existe, então fica 2πh também, menos esse R aqui que eu coloquei não existe, e aqui fica agora menos 2π menos 2πh mais 6πr, mais 2πr. É isso. Bom, então para que isso seja zero, a condição é que R seja igual a H. Mas quanto que é o R e quanto que é o H? Bom, o H, a relação para H está aqui em cima. Então eu vou substituir todo lugar que tem R por H. Então eu vou reescrever a nossa equação lá de cima, v quadrado sobre πr quadrado,
sobre πh quadrado, né? Vou substituir já. Menos 2/3 de h. Isso eu vou multiplicar todo mundo por πh quadrado. E a gente tem que πh ao cubo é igual ao volume menos 2πh ao cubo sobre 3. Ok? E daqui a gente chega aqui, o volume é igual a 7/3. Não, 5/3, né? 5/3 de πh ao cubo. E o h é igual a raiz cúbica de 3/5 de 3 sobre 5π. 3 vezes sobre 5π. É isso. Se isso é h, isso também é o r, né? A questão é, isso é um ponto de mínimo? Porque isso a gente sabe que é um ponto crítico. A nossa equação ela não tem descontinuidades, né? Ela é contínua para todo o nosso domínio. E, bom, não existe outros pontos críticos, né? E os outros pontos, o que são os pontos extremos, né? O ponto extremo ou é um silo que é infinitamente fino e infinitamente alto, né? Ou um silo que é infinitamente largo em superfície e infinitamente pequeno, né, em altura. Então, esse é o único valor que faz algum sentido físico, né? E aí a gente pode tentar perguntar, né, qual que é a nossa o nosso caso, né? De matematicamente a gente pode tentar seguir, né? Observando o nosso caso em que de um dos extremos só para ver como seria a superfície, né? Eu vou fazer só por curiosidade, embora não faça nenhum sentido físico, se a gente for olhar o nosso h igual a zero. Vamos olhar a nossa altura igual a zero. O raio igual a zero vai zerar todo mundo, né? Por quê? Vamos lá. A nossa superfície é totalmente dependente do raio, né? 2π r h mais 3π r quadrado. Se o raio for zero, a nossa área vai ser zero. Tudo bem? É uma área mínima, só que aí não existe silo. Então, esquece. Esse daí não dá para usar. Para a nossa altura, zero, também não é um silo. Ok. Mas a gente vai ter o nosso raio não sendo zero. O nosso raio a gente calculou, né? Raiz cúbica de 3v sobre 2π. Então a nossa área vai ser, vamos lá, altura zero e o nosso raio igual a 3 raiz cúbica de 3v sobre 2π. 5π, né? Sobre 5π. Não, perdão, tem um erro aqui, não é sobre 5π não. 5π é a nossa situação para quando o raio é igual à altura. Quando a nossa altura vai para zero, vamos olhar de novo a equação, eu apago as coisas antes de saber se realmente pode. Quando a nossa altura vai para zero, o que acontece com a nossa área, né? Quando a nossa altura vai para zero, cadê a equação que relaciona a altura? Quando a altura vai para zero,
o nosso raio, né? Se a altura for para zero, vou fazer aqui em vermelho. Se ela for para zero, a consequência é que o nosso raio vai para quanto? Passa para lá, fica a raiz cúbica de 3v sobre 2π. Ok? Quando o nosso raio vai para zero. Então vamos olhar a condição. Agora sim, posso pagar todo mundo. A condição para a superfície quando a altura vai para zero. A nossa superfície, a gente já tem logo de cara a nossa expressão, que era 2πrh mais 3πr², ok? Essa é a nossa superfície. E o nosso raio era a raiz cúbica de 3 sobre 2π, 3v sobre 2π. Então, isso aqui é o quê? Bom, isso aqui é igual na altura vai para zero, então esse termo zero, só fica esse termo. Então fica 3π, vou fazer aqui, isso aqui quando a altura vai para zero, isso aqui é igual a 3π vezes a raiz cúbica de 3v sobre 2π, isso aqui é o quadrado. Isso aqui dá 3π vezes a raiz cúbica de 9v² sobre 4π². Isso aqui dá 27 vezes 9. Isso dá raiz cúbica de 243v² vezes π dividido por 4. Essa aqui é a nossa situação para altura zero, né? O raio não pode ir para zero nunca. A nossa altura vai ter uma área, né, visual. E agora a gente vai ver a condição para o nosso h igual ao raio, que é igual a nossa raiz cúbica de 3v sobre 5π. Bom, para h igual a raio vezes 3v, que é igual a isso aí, bom, não dá para escrever aqui, né? Senão vai atrapalhar. A gente vai ter isso aqui vai ter dimensão de raio ao quadrado, isso aqui vai ter dimensão de raio ao quadrado, então eu posso somar essas duas, então vai ficar 5π vezes a raiz cúbica de 3v sobre 5π ao quadrado. Aqui a gente vai ter 5π vezes a raiz cúbica de 9v² sobre 25π². Isso dá 45v² sobre 45v² π sobre... Opa, mentira, tá errado. Vai dar 9... 5, 25, 25, 25... não, tá certo. Então vai dar 45v² raiz cúbica. Agora, o que isso aqui vai dar? Qual a diferença? Isso vezes π. Qual que é a diferença dos dois? Bom, isso aqui dá aproximadamente raiz cúbica de 61, né? v² π. Então, isso aqui a gente percebe que tem um menor área.
Nossa próxima questão é para o silo que não tem, né, não tem piso, né? Para um silo que não tem piso, as coisas ficam um pouco mais fáceis. O volume continua o mesmo, né? O volume continua πr²h, que é o nosso volume do cilindro, mais o volume da meia esfera, que é 2/3 de πr ao cubo, mas a área ela muda, né? A área fica 2πrh mais 2πr². Tira um dos πr² porque não tem a base circular. E, bom, a gente faz o mesmo procedimento, né? Nosso dAdr é o quê? 2πh mais 2πr/dH/dr mais 4πr. Ok? Volume é a mesma coisa, né? A gente calcula a derivada do volume. E a gente tem... vai ter a mesma coisa, né? Então, eu vou omitir esse passo, né? E a gente sabe que o nosso dH de R é igual a menos 2 vezes H mais R sobre R. Ok? Esse passo eu vou omitir porque é exatamente igual. Exatamente igual. O volume não sofre alteração por causa da base. E aqui de novo eu vou pegar esse valor e vou jogar aqui. Então, isso aqui vai ser 2πh mais 2πr vezes menos 2 H mais R sobre R mais 4πr. E aqui a gente vai ter 4πr menos 4πr, zero. Então a gente vai ter só... e vai ter 2πh menos 4πh. Isso aqui vai dar só menos 4πh. Ok? Opa, menos 2πh, né? Menos 2πh. Isso é a nossa situação em que, assim, essa derivada não depende do nosso raio, né? Não depende do nosso raio. Essa derivada ela depende só do nosso H. E a nossa condição para que ela seja zero é que o nosso H seja zero. Nosso R nunca pode ser zero, justamente porque o nosso volume, nossa área é dependente do raio. Então, para um silo, né, sem chão, para que tenha altura zero, a nossa situação é simplesmente a nossa semisfera, né? Simplesmente a nossa semisfera. Para a nossa outra situação a gente tem, né? Se o retângulo tiver o raio igual à altura, né? Então ele é o dobro aqui e aí a semisfera. Se ele tiver chão, né? Isso aqui é para a letra A. Ok? Em que isso aqui é a altura, isso aqui que é igual a 2 vezes o raio, e aqui é o raio, né? E para a nossa situação em que ele não tem chão, para que ele tenha o melhor aproveitamento possível,
ele tem o formato de semisfera, ok? Porque a altura disso aqui é 0. Bom, essa era a questão. Não, a gente percebe que não é uma questão fácil, né? Mas eu garanto que por diferenciação direta, ela é mais difícil ainda. Então eu estimulo que a gente não abandone a ideia das diferenciações implícitas, né? Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.